Good evening, everyone. We happen to have here with us, actually right next to me, an Einaf Michal and Einaf Levin, who is going to talk to us about all the preparation that you get on your NCLEX exam, how that helps you to become a good nurse, a better nurse in the United States. Buenas noches a todos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tenho aqui do meu lado a Nav Levin, que vai nos contar essa noite como sua preparação para o NCLEX pode lhe ajudar na sua carreira profissional nos Estados Unidos. Good news is she's not only a nurse, an active nurse, but she's also an educator, so she'll be able to cover many of the aspects of the two parts. La buena noticia es que ella no solamente A boa notícia é que ela não é somente uma enfermeira registrada ativa, trabalhando ativamente, mas ela também é uma educadora, então ela vai conseguir nos dar uma visão completa de toda essa parte da preparação. no take over. Sin más, vamos a dejar que Ana haga la presentación. Então vamos deixar que a Ana agora faça sua apresentação. Everybody. I'm so excited to be here. I'm going to talk a little bit today about the NCLEX and how it prepares you for real world nursing. I graduated from nursing school not that long ago, about a year ago almost, actually about a year ago in May. I've noticed in my time since taking the NCLEX, since beginning my job as a nurse, how well prepared I was because of the NCLEX. Okay. Ana nos cuenta que Olá, então a Nav nos conta que ela, primero les damos ela, ella es una claro, enfermera que obviamente primeiro ela dá uma boa noite a todos e nos conta que ela tem atuado como enfermeira, tem sido enfermeira há pouco mais de um ano. Antes disso, ela trabalhava como educadora e parte do que ela viveu nessa parte de preparação para o NCLEX tem ajudado com que ela exerça a sua profissão enquanto enfermeira. So, a little bit about the NCLEX. For those who don't know, the NCLEX is a licensing exam, which stands for the National Council Licensure Examination for Registered Nurses. It's a computer adaptive test. It's the test that all nurses in the United States are required to take to become an official registered nurse. Então, Ana, pouco sobre o NCLEX. A Nav nos relata que o que é o NCLEX? O NCLEX, para aqueles que não sabem, é o exame que NCLEX significa exame de licença exame para licenciatura nacional, tá? Para que você possa trabalhar como enfermeira registrada. Esse é um teste computadorizado, né? Sendo que é um teste aí também mandatório para que todos aqueles que vão atuar como enfermeiros nos Estados Unidos. So some may think, this test is overwhelming. It's so much information. Why do I need to take this test? How does it help? Muchos de ustedes dicen, Então, muitos de vocês podem pensar, nossa, esse teste é muito difícil, é muito complicado, por que eu tenho que fazer essa prova? Quais são os benefícios de todo esse esforço? So the Board of Nursing really does this test for a number of reasons. The four main goals that they have identified fall into these categories of these four. Establishing baseline competency. It helps maintain public safety and a standard of care. It supports professional development, and it enhances career opportunities. los beneficios del examen. Os benefícios dessa prova, estabelecidos pelos conselhos de enfermagem, Objetivos muy importantes. a- El objetivo número uno
abordam aí 4 objetivos. Primeiro, estabelecer aí uma competência de base para que você possa atuar enquanto enfermeiro. Segundo, mantenha aí a segurança pública e um cuidado padronizado. Um outro benefício, perdão, é o suporte com o desenvolvimento profissional. E o quarto benefício seria aí melhorar suas oportunidades na carreira, né? Ajuda a ampliar as oportunidades que você tem aí na sua carreira enquanto enfermeira registrada. Vamos falar aí detalhadamente sobre cada um destes. So the first one is establishing a baseline of competency. Really, they do this through the standardized testing model. So everybody gets one kind of exam. It creates a baseline for all nurses to take the same exam. They have the same expectations for passing for everybody. But I think more so, the benefit of this is that, especially now, since they've adapted the test about a year ago, there's a big critical thinking focus in ensuring that the nursing workforce is able to meet this criteria and also are able to think critically in their line of work. Muy bien. Então, primeiro objetivo aí, né? Vamos detalhando aí esse estabelecimento dessa competência de base. A gente vê aí que o NCLEX ele é um teste padronizado para todas as pessoas e todas as pessoas precisam atender às mesmas expectativas, tá? Um outro ponto que faz parte aí desse benefício é em relação ao pensamento crítico, um foco no pensamento crítico, que é o que está mais presente agora na nova geração. Então, o objetivo aí é com que os enfermeiros eles tenham o objetivo é com que os enfermeiros tenham aí essa capacidade de pensamento crítico para a prática da enfermagem nos Estados The Unidos. second is maintaining public safety and a standard of safety as well. So what the important part of that is establishing that nurses understand what keeps our patients safe. There are a lot of instances in a hospital setting and non-hospital setting, outpatient, home setting, that can cause risk to our patients. Making sure that the workforce understands that is very important. Então, segundo ponto, que é aí manter a segurança pública e um cuidado padronizado, com o objetivo de preparar as pessoas para que essas pessoas tenham aí um mínimo de padrão profissional para que possa oferecer um cuidado adequado e seguro para o seu paciente, né? Focando aí na proteção do bem-estar do seu paciente. It's the minimum standard to keep our patients safe. It makes sure that all of the nurses understand these standards. And lastly, it establishes standards of education for nursing schools. No solo ayuda a mantener. Então, com isso, o enfermeiro ele é ajudado não apenas a manter somente o padrão, né, aquele conhecimento padrão para o cuidado da enfermagem, mas também, em adicional a isso, também se cria um padrão para a educação de enfermagem, ou seja, um padrão para todas as escolas que preparam aí os futuros enfermeiros. The important part of that is that every school in the United States then understands what is expected of their nursing students. They can teach to these standards and make sure that what their nursing students come out of school with is what they're going to need as they transition into their professional lives. De esta manera, todas las Então, dessa maneira, todas as escolas de enfermagem
sabem aí quais são os padrões que se espera dos enfermeiros e ensinam baseado nesses padrões com a intenção que todos os profissionais sigam From personal essas experience, when I orientações. went to nursing school, there were certain criteria, certain classes that we had to have to ensure that we were trained in those specific areas. And I know it's something that this company also looks for as we look through some of your degrees. And the Board of Nursing will ultimately look for as well to make sure that you've also had certain classes, making sure you have knowledge on those topics as well. Então, a Nave aqui nos conta uma experiência de quando ela estava na faculdade de enfermagem. Então, ela tinha que ter algumas aulas específicas baseadas aí nesses padrões, né? E isso fez parte da sua certificação para que pudesse receber o título enquanto enfermeira. E é isso que os conselhos de enfermagem estão buscando que vocês tenham esse padrão de educação. It also is intended to support professional development. Once you take the NCLEX also gives data to the Board of Nursing as well. Então, o outro ponto, aí o terceiro ponto é em relação ao suporte ao seu desenvolvimento profissional, sendo essa aí uma das fontes que os conselhos de enfermagem usam. Então, com isso, o conselho consegue identificar os pontos fortes e os pontos fracos dos candidatos. O objetivo aí de estar melhorando constantemente esse processo educativo. So something that it does is that it shows what areas nurses are very strong and what areas nurses are maybe not as strong, identifying the strengths and weaknesses in certain areas where schools, where hospitals can continue to support their nursing staff. And in addition, it can also affect some of the requirements for continued education. For example, diversity and understanding it has been a big focus of the continued education requirements here in the United States. Adding on elements and focuses on specific topics is something that they can see from the results of the NCLEX. La parte de eso es que Então, voltando aí sobre esse ponto, né, de identificar pontos fortes e pontos fracos. Com os dados do NCLEX, os conselhos conseguem fazer essa identificação e, então, com esses resultados, eles conseguem trabalhar junto com os hospitais, com as faculdades, para que possam aí aumentar e melhorar nos cursos, né, nas escolas de enfermagem, aquelas áreas que os enfermeiros têm mais fraqueza, por exemplo. E não só as faculdades, mas também os hospitais, eles fornecem elementos para que possa estar contribuindo com esse desenvolvimento dos profissionais dos Estados Unidos. And lastly, it enhances your career opportunities. In the United States, most of your nursing positions require you to have a registered nursing license. When you graduate school, you have a Bachelor of Science or an associate's degree in nursing, but it's the RN, the registered nursing license, that the hospitals want to make sure that your standards, that you are able to meet that standard of care. Obviamente ayuda Obviamente, o NCLEX ele também ajuda a melhorar as oportunidades de trabalho que você tem, porque os hospitais, independente se você vem com um título de bacharel em enfermagem ou com uma formação associada em enfermagem, se você atende aí aos padrões, aos critérios clínicos
todas as posições vão querer que praticamente que você tenha o seu registro de enfermeiro registrado. Not only that, but it provides you some professional recognition. To be a registered nurse is to be amongst a community of nurses, people who are also committed to learning, to maintaining a professional and superior standard of care. En adición, el examen te da Em adição a isso, né, o exame ele te dá um certo nível de reconhecimento, também uma vez que você se torna enfermeiro registrado, é ali um profissional da comunidade. Então, isso te dá um reconhecimento clínico e profissional e também reforça o seu compromisso com sua educação, te dá a chance de melhorar a sua educação também. So all of these things that we talked about are why the NCLEX RN has been created. It benefits the nursing community at large, but you may be thinking still, well, how does that affect me on a day-to-day basis? Okay, so Então, ahora pues tudo isso que vocês escutaram, todas essas informações sobre o NCLEX, você pode se perguntar, em que o NCLEX vai me beneficiar? In my experience, I feel that the NCLEX has done a lot of great things for me. It's really reinforced my knowledge base. It's helped me develop an understanding of the roles and responsibilities of a nurse. It's helped me ensure safety in my own standard of care and also strengthen my problem solving. entonces Então, na experiência de ANAVE, o que foi que o NCLEX ajudou, né, a ela? Quais foram os benefícios da preparação do NCLEX para a ANAVE? Essa preparação reforçou aí a base de conhecimentos que ela adquiriu ali na graduação, né? O conhecimento agora se solidificou mais. Segundo, ela passou a entender melhor as responsabilidades e os papéis do enfermeiro. O NCLEX também ajudou a manter um padrão de cuidado, de segurança, né, um padrão clínico, e também ajudou aí a fortalecer a habilidade de solução de problemas. reforçar minha capacidade de resolver problemas, de ter capacidade de resolver problemas. So I'll talk a little bit about each of these. Reinforcing my knowledge base was really important. It helped me understand multiple systems and departments of nursing. It helps me utilize my multidisciplinary, knowledge when I'm working with patients. And it also reinforced my connection between pathophysiology and practical bedside nursing. Então, no caso da experiência de ANAVE, né, relacionado aí ao reforço nesse conhecimento base que ela já tinha. Então, destrinchando melhor esse ponto, o NCLEX ele ajudou com que a ANAVE pudesse entender melhor os múltiplos sistemas e diferentes departamentos. Aí, ajudou também com que a ANAVE utilizasse o seu conhecimento multidisciplinar quando estivesse promovendo cuidados aos seus pacientes, e também contribuiu com a conexão entre a fisiopatologia e a prática de enfermagem. So for me, I work in a NICU, a neonatal intensive care unit. I work with babies, right? So for me, and in an ICU, so with very sick babies, sometimes very small babies. And for me, knowing how the connection between the pathophysiology and the nursing, how all of those are connected is super duper important. A ANAVE Então, a trabalha ANAVE ela trabalha numa UTI neonatal, então
muitas vezes aí fornecendo cuidados a bebês muito pequenos ou bebês muito doentes. Então, com essa preparação que ela teve para o NCLEX, isso contribuiu com que no ambiente de trabalho ela pudesse ali estar associando a fisiopatologia e sua prática de enfermagem. Não somente entender ali a parte teórica, mas também a conexão com a parte prática da sua profissão, do seu dia a dia. So some of the examples of how that's come into play, we deal with blood gases a lot. Having that understanding of how to interpret lab values, arterial blood gases has come in handy almost every single day. Knowing how the different body systems are connected, how the infant system is slightly different than the adult system, also very important. And even how a little bit of that maternal history, how that can affect the infant after they're born. All of those things come into play at different points in different parts of my job. And having to know all of those different elements for the NCLEX prepared me for it to have that base level of understanding. Por ejemplo, Então, por exemplo, na prática dela, no dia a dia, tem essa parte de gasometria, né, de análise de gasometria todos os dias, de análises laboratoriais, e ela, com base no conhecimento que ela adquiriu se preparando para o NCLEX, ela consegue aí ver como as conexões entre os sistemas ocorrem, consegue interpretar consegue interpretar as gasometrias, os ensaios para mí, laboratoriais, compreender também aquela história materna. And I know that a lot of my nursing friends feel the same way, where even when you work on one specific kind of a unit, whether it's neuro or oncology or pulmonology, cardiac, hospice care, doesn't matter. You're constantly pulling from all of these different areas of learning. So having a good foundation for that is so, so important. no, por ejemplo, Então, mis compañeros también. os colegas de ENAV que trabalham também em outras unidades, como cardiologia, neurológica, pneumológica, eles constantemente estão ali conversando sobre como a NCLEX ajudou nos seus dia a dias para a sua prática diária de enfermagem. The second thing I'll talk about is understanding the roles and responsibilities of a nurse. Being a nurse in the United States means at times having a different role than other professionals on the unit. Your licensed practical nurse or your licensed vocational nurse or your assistant personnel, your nurse assistant, have different scopes of practice than you. Lo siguiente que les voy a comentar es Então, o obviamente seguinte ponto que a Nave está comentando aí é sobre esse entendimento dos papéis e responsabilidades que, como enfermeiros, temos dentro da equipe clínica. Então, por exemplo, os papel dos enfermeiros versus o papel dos enfermeiros práticos, os enfermeiros vocacionais ou os assistentes pessoais, os pacientes. Ajuda muito aí a ter uma claridade do escopo de prática desses diferentes profissionais que atuam ali na equipe de enfermagem durante a prestação do cuidado ao paciente. So if you work on a unit, I had plenty of experiences in nursing school where there were nursing assistants and we were expected to delegate some of our tasks to them. Knowing what we could and couldn't delegate was incredibly important. Trabajando en diferentes unidades, inclusive durante la parte del Então, por aprendizaje. exemplo, em algumas unidades, até mesmo também na graduação, nós conseguimos entender
o que podemos delegar, o que não podemos delegar. Obviamente que isso é muito diferente aí entre as profissões ali nos Estados Unidos e também comparando com a equipe na América Latina. Part of the nursing knowledge that is expected for the NCLEX is understanding different nursing models, different hierarchical systems that may exist in the hospital or outpatient setting. My unit, for example, does primary nursing, where the nurse really does everything. You take on one patient or a couple of patients and you follow them. Other units work a little bit differently, but having an understanding of what it means to have those different kinds of structures, also, I can attribute very much to the NCLEX. Tener un conocimiento y un Então, entendimiento ter conhecimento e entendimento de como funciona os sistemas de hierarquia nos Estados Unidos, dentro da parte clínica e médica, nos ajuda a compreender aí como esse sistema hierárquico funciona nos diferentes setores, e isso também a gente consegue entender um pouco durante a preparação para o NCLEX. Então, por exemplo, nas unidades de neonatal, como a Navitar, por exemplo, tem ali a equipe de cuidados primários, o que contrasta também com outras unidades em que podem ter cuidados diferentes, as delegações podem ser diferentes. Isso se reforça aí através do entendimento do que você aprende através aí da sua preparação para o exame. Point out that the NCLEX also reinforces your knowledge of ethics as it pertains to nursing in the United States. We have nursing ethical dilemmas that we're presented with as nurses that come up from time to time, and understanding what those are, how those are addressed, how they may affect you is very important, and especially as it pertains to the advocacy of your patients. Y lo otro que Ana quiere Então, comentarles. outro ponto aí que a Navi quer comentar é uma das outras partes é que o NCLEX reforça é o entendimento da ética, né? Como o NCLEX lhe ajuda na compreensão da ética correspondente aos cuidados do seu paciente. Quais são as expectativas, que o paciente tem. Então, o exame, ele te ajuda aí a ter uma claridade melhor sobre esse entendimento. So, as I know I talked about it a little bit before, but worth mentioning again that a big part of our job as nurses is to ensure the safety and standard of care for all of our patients. Então, pode parecer um pouco repetitivo, mas uma das partes principais do nosso trabalho é assegurar a proteção e os níveis padronizados de serviço clínico aos nossos pacientes. Então, essa é uma das partes que o NCLEX também te ajuda a reforçar. So you can speak to it from like a purely safety perspective, where we learn a lot about infection control, falls, pressure injuries, how to avoid them, how to monitor for them, procedures to help prevent them. All of that is reinforced on the NCLEX, and then by the time you get to your nursing job, you have a solid foundation of how to help prevent those from happening. El examen. Então, dentro desse tópico aí, o NCLEX ele traz muito aquela parte de controle de infecção, quedas, lesão por pressão, e etc. O importante é que você tenha esse conhecimento reforçado com relação à segurança, ao cuidado que você está prestando ali ao seu paciente, para que quando você chegue ao seu trabalho, você tenha confiança naquilo que você está fazendo com o seu paciente. I didn't think about when I was taking the test that I've found to be true is that it really having an understanding of how to care for my patients, as well as an understanding for different cultures that you may see in the United States, different religious needs, different
ethnic groups, what you might see in the United States. The United States has a very broad population, and so you see a lot of different patients with different needs. Having an understanding for those really helps and helps you connect to your patients and foster trust with them. El examen también ayuda Então, o exame ele também te ajuda a dar confiança relacionado à sua interação com os pacientes. Então, ele te ajuda a ter um bom entendimento. Obviamente, nos Estados Unidos é um país multicultural, tem muitas culturas, muitas religiões. Então, o NCLEX, ele te ajuda a ter um entendimento melhor de como prestar um cuidado, de como estar no serviço clínico com a população tão diversificada, para a qual você vai ter que oferecer serviços clínicos. And lastly, I know that the NCLEX has really, a lot of people had a lot of panic about the NCLEX and the next generation style questions, but really I found them so beneficial in strengthening my own problem solving. Yo entiendo que muchos de Então, a Nave, ela diz aí que entende que muitos de vocês podem temer aí o novo formato do NCLEX por conta dessa questão do pensamento crítico, mas a nível pessoal, esse modelo de teste ajudou muito a Nave a trabalhar suas habilidades de solução de problemas, suas habilidades críticas, de pensamento crítico. Sometimes in nursing, it can be easy to get lost in the task-oriented side of nursing, where you have this big list of tasks, you have 5 patients, everybody needs medication, this person needs food, this person needs that. But it's important to understand that we're there to recognize cues and to care for the patient, and it's important to be constantly looking for those things. el examen ayudar a Então, o reforzar exame ele te ajuda aí a reforçar, a não se perder, né? E não a ser o enfermeiro que somente faz tarefas, mas sim aquele enfermeiro que está observando, mirando, focando aí na parte clínica do paciente. Então, te ajudar aí com essa questão do pensamento crítico. Não somente executando as atividades, mas também entendendo ali o porquê está fazendo aquilo com o paciente. To reinforce that, these case studies, these bow ties, all of these things are supposed to help you practice those skills on a test. So when you get to the day-to-day nursing, you have that mindset already down. estas preguntas, Então, essas perguntas aí, por exemplo, as perguntas agora na nova geração, elas te ajudam a reforçar e manter crescente esse pensamento crítico, né? Por exemplo, os estudos de caso, as questões do estilo Volt. Então, tudo isso contribui para que quando você chegue na sua vida prática, você já tenha mais naturalidade. I can say that a personal story, just an example, say you have a patient who is desatting. You're not sure why, they're just having more frequent desaturations than they were before. You start to think through, why is this person having these issues? Is it the machine itself? Is it some sort of obstruction? Is it an infection? Could it be reflux if it's in the baby world? Sometimes that happens often. So you start to think through, okay, I'm noticing a change in my assessment. I'm noticing a change in my patient's condition. What is causing it? What can I do to try to problem solve that? And at what point do I notify other people of a greater issue going on? a nível Então, personal. por exemplo, aqui uma experiência pessoal de Anabe. Quando ela está, por exemplo, cuidando aí de um paciente que tem problemas de dessaturação, está reduzindo a saturação. Então, ela consegue pensar criticamente, baseado nas suas avaliações. Quais são as possíveis causas? É algum equipamento? É alguma obstrução?
de maneira que ela possa pensar em tentar resolver aquele problema ou o que poderia fazer antes de estender suas perguntas aos demais membros da equipe. Então, ela entende ali a necessidade de fazer uma avaliação crítica. Creates better advocacy and outcomes for your patients because you know that you're constantly thinking about that. You're making sure that they are being safe. You're not just doing the tasks on your list and going home. You're looking at the patient's condition and making sure that they are getting the best outcomes possible. De esa manera, E aí, dessa maneira, essa preparação também te ajuda a te garantir melhores resultados clínicos para o seu paciente e também melhorar aí a sua advocacia relacionada ao paciente, baseado na avaliação do que está acontecendo, o que não está acontecendo. E aí, dessa maneira, você pode proteger também o seu trabalho clínico e profissional. I think this is the thing that's the most satisfying about nursing is that you go in, you do your best to help the patient to help think through what you can, but you always know you're providing the best care you possibly could in any given shift. y a nivel personal, obviamente, te Então, a sientes nível pessoal, novamente, né, com base na experiência dela, uma das coisas que a Nave percebe é que em cada turno, cada plantão, você não está só dando o seu melhor, mas também fazendo tudo ali que é possível pelo seu paciente. So these have been a few of my own personal thoughts, some of the benefits of the test. I know it's a hard test. I remember panicking before my NCLEX and feeling overwhelmed by it, but remembering that it's there to benefit you as a nurse. It doesn't just exist to torture you. It's there to help reinforce your knowledge, your nursing, really helps get you through the big push of the study and taking the test. habiendo pasado por el examen. Então, passando aí pelo NCLEX, a Nave, ela nos relata que pode nos dizer com certeza que esse teste nos mostra que é necessário fazer esse esforço, nos mostra todas as coisas que precisamos fazer para passar, nos mostra a entender o objetivo do teste, nos ajuda também a solidificar os nossos conhecimentos e que tenhamos confiança na nossa prática para que possamos exercer nossa profissão com confiança. So happy testing, everybody. And also, in the United States here, it happens to be Nurses Week. Everywhere, is it everywhere? It's just the United States. Pretty much everywhere. Oh, well, happy Yes. Nurses Week to all of you nurses. Brazil next week. Okay, so Brazil next week, but early for Brazil. Happy Nurses Week, all of you amazing people. Ana les desea a todos esta semana es la semana de... Então, a Nave deseja aí a todos uma feliz realização do teste e também uma ótima semana de enfermagem. Nos Estados Unidos essa é a semana de enfermagem, no Brasil será na próxima semana e agora a Nave está aí aberta a perguntas, caso queiram fazer alguma pergunta relacionada ao NCLEX. Então, para aqueles que têm alguma pergunta, vocês podem mandar pelo chat. Ou se você quer levantar a mão, você pode levantar a mão e perguntar diretamente à Nave. Las preguntas a Nav las pueden hacer por el chat o las pueden hacer directamente a ella. Thanks, Thanks, Anna. Thank you for drawing that line between the exam and our practice. I didn't realize, as you know, how strength or how strong the bonds were between preparing for the exam and how it really does prepare us to be nurses at the bedside or nurses in the community. It really does. So thank you for educating all of us.
Appreciate it. My pleasure. Debbie le comenta a Nav que Então, Debbie aqui agradece a Nave e também comenta sobre essa questão paralela que existe aí entre o estudo e o seu trabalho, o trabalho enquanto enfermeira nos Estados Unidos. Temos aqui uma pergunta, alguém está perguntando sobre lugares em que se pode realizar o teste. David vai responder por Anav. Então, no continente americano, tem 4 lugares em que você pode fazer a prova. Então, juntando aí, as Américas, você pode fazer a prova em 4 lugares. Estados Unidos, na maioria das cidades, no Canadá, no México, na cidade do México e em São Paulo, Brasil. Esses são os 4 lugares nas Américas em que se pode fazer o NCLEX. Em outras partes do mundo também tem aí outras localizações para aquelas pessoas que são de outros lugares do mundo, por exemplo, Europa, estão ali dentro da Europa, então, Inglaterra, Espanha, ou aqueles que estão na Turquia, em Israel, na África do Sul, nas Filipinas. Existem aí vários lugares em que você pode fazer o seu teste. Leslie tem uma pergunta. Thank you. Really not this question. I want to say, Anna, you are very nice. Your work is very important for me learning my study in my NCLEX. I feel that NCLEX is helping me feel more confident. Good. Thank you Então, very much, Anna. Oh, my pleasure. I'm happy No, that you look. feel that way. Leslie está aqui agradecendo a Nav, que ela está se preparando para o NCLEX e ela também concorda, ela se sente cada vez com mais confiança para, no futuro, trabalhar aí como enfermeira nos Estados Unidos, né, para estar aí melhor preparada. Pediatric nurse also. Hey, we love pediatric nurses. Now I Assim am como a Nav, Leslie trabalha também com crianças. Nice. Very good. Love that. Leslie comentaba que ella es una enfermera que trabaja también en el área de pediatría. ¿Nos darán preparación para eso? Sí, obviamente nosotros a los que quieren les damos, tenemos una de las mejores academias para la preparación para el examen del NCLEX. El tiempo te tomó preparar. Somebody's asking Anav, how long did it take her to prepare for the NCLEX? Alguém está perguntando aqui, a Nav, quanto tempo ela levou para se preparar para o NCLEX? My program was specifically geared towards preparing for the NCLEX. I think I prepared for like 3 weeks before I took the exam, but for Latin American nurses, the process is longer. Many of my colleagues in KIJA could probably speak to this better than I can. I think most people take at least 3 to 6 months to prepare for the NCLEX. Closer to 6 is something we recommend as a company because the test is only in English. It's a lot. You're learning English, you're learning nursing. Nursing looks a little different here in the United States. So it's a bigger lift for international nurses in general. That being said, within that 3 to 6 months, we usually feel pretty confident that people can have the knowledge base they need to sit for the exam and pass it. Então, com Obviamente, base na experiência de Anav, como ela é uma enfermeira americana, educada nos Estados Unidos, o programa em qual ela estava estudando era focado aí
no teste, na verdade, isso é uma característica dos programas de enfermagem, das escolas de enfermagem lá nos Estados Unidos, focar no NCLEX durante ali o tempo que você está cursando. Então, essa preparação para o NCLEX está praticamente integrada aí aos estudos, né, a toda aquela questão das cadeiras relacionadas à enfermagem. Então, tendo dito isso, ela levou aí umas 2 a 3 semanas para reforçar seus conhecimentos antes de fazer a prova. Porém, obviamente, a preparação é diferente para enfermeiras internacionais, né? E no programa que nós oferecemos na NESH, ele é dividido aí em 2 partes. Ele tem uma parte de exposição inicial para aqueles que não dominam o inglês ainda. Então, tem aí por volta de 24 semanas, e aquelas pessoas que já conseguem entender melhor o inglês já vão ali para a segunda parte do programa, que é onde as aulas são em inglês, né, toda a preparação ali é em inglês. Onde aí também serão abordados os ajustes dessa preparação para que vocês possam realizar o exame com confiança e tá passando, né? Que esse é o objetivo. Otra pregunta. Somebody's trying to hack the meeting. Okay. ¿En qué lugar se toma el examen ya contestado? ¿Cuál especialidad? Anna, what specialty do you have? So I work in the NICU, so I work with Aqui perguntaram qual é a especialidade de ANAV. the unit I work on is called the Infant Special Care Unit because A ANAV, ela trabalha na UTI neonatal. Ela trabalha numa unidade especial onde pega pacientes de no máximo 2 anos. Então, nos Estados Unidos, é como ela tem um bacharelado em enfermagem, ela pode trabalhar em qualquer unidade. Mas como um enfermeiro recém-formado, por exemplo, você tem a chance de trabalhar na maioria dos lugares que estiverem abertos. Antes de ser enfermeira, a NAV trabalhava como educadora de crianças, mas sempre gostou de enfermagem, então ela decidiu depois entrar aí na escola para cursar enfermagem e sempre gostou de pediatria, então Los programas de licenciatura o los equivalentes al programa de licenciatura en los Estados Unidos te preparan obviamente para todas las áreas de enfermería. Depende un poco en dónde está tu pasión, obviamente tú puedes trabajar. ANAF en particular, ella tiene una maestría, ella es una educadora, ella es profesora en el área de niños, entonces parte de su pasión es trabajar con niños, entonces ella parte de lo que quería hacer es trabajar en las áreas clínicas relacionadas en el área de neonatología y niños, por eso escogió su área de trabajo en esas áreas. Obviamente tuvo la fortuna de que el hospital está buscando personas con ese tipo de preparación y obviamente le hizo esa oferta laboral. And just as an aside, when you work in one field, you're not stuck in that particular area. I have a colleague who I worked with who worked in labor and delivery for many years and decided to switch to our unit and work in neonatology. I have a colleague who worked in an adult ICU unit who switched over to neonatology. Many of my colleagues have come from other kinds of units and they've changed, and that's also a possibility.
Lo otro que ANAF les comenta es A obviamente nave, ela nos fala aqui sobre, por exemplo, se você escolheu uma especialidade e você decide trabalhar nela, não significa que você possa depois estar mudando. Aí, por exemplo, ela traz relatos de enfermeiros, colegas dela, que trabalharam durante um bom tempo em outras especialidades e depois mudaram, por exemplo, trabalhava na parte de parto, veio trabalhar agora na parte de UTI neo. Então, nada impede que você mude. Yo estoy en Sinaloa, ustedes nos ayudan, sí. ¿Alguna alternativa para una vez aprobado el NCLEX en inglés poder ir a Estados Unidos de una manera más rápida? Once you have passed the NCLEX y el examen de inglés, una vez que pasaste el examen de inglés y el NCLEX, you're at the mercy of the immigration process in the United States. So Então, uma pessoa aqui está perguntando sobre essa questão da maneira rápida de ir. Então, a resposta é: uma vez que você passa no NCLEX, na sua prova de inglês, então se inicia aí o seu processo de imigração. Então, if a person doesn't pass, si una persona no pasa el examen, la persona que está preguntando si se puede acelerar el proceso una vez pasados los dos exámenes, en ese momento uno está a la merced uma pessoa que está perguntando se pode se acelerar acelerar o processo depois que você passa nos dois exames, então, NCLEX e inglês. Uma vez que você entra ali nos prazos da imigração, então não há muito o que se fazer, é realmente esperar pela imigração. Outra pergunta: é possível atuar sem passar no NCLEX? Não. They'll give you a result sheet so you can request results so you can identify what areas you need to reinforce, and then you can wait the allotted period of time. I'm forgetting what it is. Então, se você não passa no NCLEX, você pode solicitar 45 days. ali. You have to wait 45 days. You can then sit for the Você recebe por e-mail, ou então você solicita como se fosse um relatório, um report de como foi o seu rendimento na prova. Então, ele te mostra, esse documento que é enviado, ele te mostra as áreas que você precisa melhorar e com base nisso você pode se preparar melhor e após 45 dias daquela tentativa que você não passou, você pode aplicar novamente para fazer o NCLEX. Nuestro equipo sigue trabajando contigo en esas áreas y normalmente en 45 días puedes volver a agendar el examen y volverlo a tomar. I'm going to skip some of the questions. El second. Hay muchísimas preguntas, entonces las estamos revisando. Interesante. Para cambiarse de especialidad hay que tener algún título extra. To change a specialty, do you need to have a different degree? Para trocar, uma outra pergunta. Para trocar de especialidade, você tem que ter um outro título especial? Não, nos Estados Unidos você não necessita de um título específico para trocar de especialidade. Porém, obviamente, diferentes áreas podem oferecer aí diferentes titulações. E os hospitais ajudam com essa titulação, né? Ajudam com esse processo de certificação. They'll prepare you with any additional training that you generally need for that unit. I'm reading the questions. Somebody's asking if you have experience in neonate or in a specific area, if in principle we will help you find work in the same area.
And the answer is yes, we will work hard to try to get Alguém you. está perguntando aqui se você tem experiência em neonatal ou em alguma outra área, se a empresa, por exemplo, o seu grupo Nest vai lhe ajudar a encontrar um trabalho naquela área que você já tem experiência, e a resposta é sim, o grupo Nest vai trabalhar arduamente em busca de colocar ali na mesma área que você já vem trabalhando. If you la Asociación de Enfermería de Nursing, the boards of nursing does not give you any visas. They are not Alguém aqui perguntando se os boards de enfermagem dão algum visto. Então, não. Os boards não dão visto. Will the board of nursing or the association give you a visa? And the answer is no. They are Não. not the sponsors. Os boards de enfermagem, os conselhos de enfermagem não são os sponsors. Por esse motivo, eles não lhe dão visto. The board of nursing and the NCLBS who gives the NCLEX exam are not the sponsors for your visa to the United States. It's the hospital who becomes your Os sponsor. sponsors são os hospitais, não os conselhos de enfermagem. São os hospitais que são os patrocinadores. Então, você precisa ter uma oferta de trabalho oficial de algum hospital, e o hospital tem que concordar em ser o seu sponsor e iniciar aí todo esse processo para lhe trazer para os Estados Unidos. Então, o hospital ele faz aí a sua oferta laboral, sua oferta de trabalho, e se compromete a te trazer para os Estados Unidos. Alguém está perguntando aqui quantas vezes a pessoa tem, quantas oportunidades para realizar o teste, o NCLEX. A princípio, não tem uma quantidade específica de vezes que você pode realizar o teste, no entanto, tem o outro lado aí que envolve custos. Então, cada vez que você repete, você tem que pagar. And there's travel costs associated as well. Which is why I think as a company do our best to, and as a team do our best to prepare you and make sure you are as prepared as possible. Então, a Nave está dizendo que nós, enquanto companhia, nós damos o nosso melhor para que você possa ir e para que vocês possam passar no NCLEX a primeira vez, na primeira tentativa. Somebody's asking if you can do a master's degree in the United States. The answer is yes, of course. Alguém está perguntando aqui se pode-se fazer um mestrado nos Estados Unidos? E sim, claro. A resposta é obviamente sim. Mas não somente isso. Os hospitais, eles te dão aí uma média de $5.000 por ano para que você possa investir na sua educação. Alrededor de los $5,000 anuales para educación que lo puedes aplicar para hacer tu maestría en los Estados Unidos. That you can apply to do your master's degree. Então, você pode aplicar aí para fazer o seu mestrado, por exemplo, ou alguma outra especialidade que você queira. Not to add on too much, but there's a position called a nurse practitioner here in the United States. It's like an advanced degree nurse. It's kind of like an in-between of you take on some of like a doctor's roles and responsibilities. You work underneath a doctor, but have like the ability to prescribe medication, things like that. And you do specialize in those fields. It's also another kind of advanced degree you can get here in the United States. En adición a hacer una maestría, también te Então, pueden em adição a isso, você também pode ser um enfermeiro de prática avançada. E como a Nave estava falando, aqueles que têm interesse em não somente ter o mestrado, mas também trabalhar como enfermeiro de prática avançada. Uma vez que você está nos Estados Unidos, você pode tentar. de los hospitales también. Okay? Somebody's asking for how to get more information. Aquellos que están preguntando, ahí les estoy dejando los enlaces para que puedan asistir a una reunión. Então, aqueles que estão perguntando por mais informações, nós temos aqui no chat o link e os horários
para que vocês possam assistir as reuniões informativas. Aqui uma pessoa está perguntando quantas vezes a Nave estudava por semana. E a resposta dela é que ela estudava todos os dias. Para la preparación para el NCLEX. Tienes que estudiar por un periodo, tienes que dedicarle un cierto número de horas a tu preparación para el NCLEX. Doesn't have to be all day, every day, but it does, I would say that you have to find the time. It's a commitment, but it's short. What we say often is short term. It's a push. You work really, really hard for a short period of time to achieve your goals and your dreams. It's a sacrifice, but it's one that we all do. Somebody's Então, asking como a Nave está falando aqui, você faz um sacrifício por um pequeno período de tempo para atingir aí suas metas. So, if you want to give it a shot or you want me to? You're welcome to do it. It's fine. The big difference is the scope of practice. You have different roles and responsibilities when you're a nurse practitioner. When you're a nurse, a bedside nurse, you can do certain things. You do a lot of the education, you do a lot of the patient care. Nurse practitioners can do all of those things still, but they also take on other tasks. They prescribe medication, they look bigger as at like the patient clinically. They function more like a doctor, I think, in the United States is the short answer, without all of the capabilities, but that's sort of the long short of it. Los enfermeros practicantes. Então, alguém perguntou aqui qual é a diferença do enfermeiro de licença avançada, um enfermeiro de prática avançada e um enfermeiro pastoral de enfermagem. Então, a resposta é que os enfermeiros de prática avançada são aqueles que podem exercer não somente as funções de enfermagem, mas também algumas práticas avançadas. E a resposta mais curta para responder isso é que muitas vezes o enfermeiro de prática avançada ele assume ali algumas funções médicas, então prescreve algumas medicações, tem uma avaliação, faz uma avaliação mais clínica desse paciente. Los primeros proveedores de salud para muitos pacientes. Considerando que os enfermeiros são muitas vezes os primeiros provedores de saúde para os pacientes. It's a minimum of 85, a maximum of 150. And because the test is looking for a certain level of competency, which we can get into another time, different discussion, once you've reached a certain level of competency in the exam, it will shut down. So that can be 85 questions, or it could be 100, it could be 150, it could be 95, anywhere between 85 and 150. And you have 5 hours to take the exam. Obviamente, então, alguém aqui perguntou qual é o número mínimo de perguntas para passar. Como o NCLEX é um teste adaptativo, então o mínimo de perguntas são 85 perguntas e o máximo 150. Então, dependendo de como você está respondendo, com 85 perguntas você já pode ter finalizado o seu teste. O máximo de tempo para realizar a prova são 5 horas. Descansos mientras tanto, pero lo máximo son 5 horas para contestar todas las preguntas que tú necesites para el examen. ¿Cuánto tiempo? Portuguese, but I think we can understand. There is a question in Portuguese. Sorry, second. ¿Cuál es la diferencia entre enfermero y práctica? ¿Cuánto tiempo decidió en saber inglés? What level of English or how many hours of English do we recommend for somebody to take the NCLEX? Alguém está perguntando aqui sobre quantas horas de inglês, de estudo de inglês, uma pessoa
deve ter para realizar a prova, né? Então, a recomendação é que quem vai fazer a prova tenha já aí algum nível de inglês para que possa compreender com mais facilidade. Então, no mínimo, aí B1 é o que nós recomendamos para passar no NCLEX sem nenhum problema. Okay, let's answer a few more questions and we can with that finish. Somebody's asking if you can take the NCLEX having 3 years of technical decimos auxiliares superiores en enfermería. No. A una persona que tiene un título, así sea de 3 años, que dice técnico auxiliar, não pode tomar o NCLEX RN. Então, a pessoa perguntou aqui se tem um título de técnico ou auxiliar, se pode fazer o NCLEX. Não, não. Se você tem um técnico superior, ou você é um técnico geral, um técnico geral, um técnico profissional que tem aí uma duração de 3 anos, você não pode fazer não pode aplicar para o NCLEX. Homologan contra el Associate Degree in Nursing y sí puedes tomar el NCLEX con el NCLEX RN. Nesse caso aí, você entraria como uma formação associada, que trazendo aqui para o Brasil, nós não temos esse Associate Degree. Como David já falou, na maioria dos países não tem esse tipo de título e, por exemplo, o Brasil é um exemplo. Não tem o Associate Degree in Nursing, então uma formação associada em enfermagem. Other countries, técnicos auxiliares do not classify as a professional nurse. No caso de técnicos e auxiliares, não se classificam como profissionais para aplicar para o NCLEX. Del enfermero de los Estados Unidos, yes. With the NCLEX aprende las competencias y las leyes del enfermero profesional en los Estados Unidos. With the NCLEX, did you learn the competencies and laws of U.S. nurse? Yeah, some of them I would say. They do talk about things like ethics is a delegation, certain kinds of things that you need to know. All the issues on delegation and ethics are covered under but you have to know every single like law regarding nursing in the United States. Like usually know the resource that we use is Saunders Comprehensive Review for the NCLEX RN examination, long title, but they go over all of the things that you would need to know in terms of legal requirements, any kind of roles, responsibilities that you would be required to know, but you have like a legal team where you work. Information disclosure, HIPAA. Yeah, those basic general things. They're not basic. You're right. I'm sorry, they're not basic, but those things that are like most health professionals need to know. El NCLEX te ayuda a prepararte para. Então, uma pergunta foi se o NCLEX te ajuda a te preparar para as competências relacionadas aí à função de enfermagem. A resposta é sim. Então, competências aí relacionadas à delegação. O que é que você pode delegar, o que você não pode, o que você pode fazer, o que você não pode, né? Orientações, informações relacionadas aí à ética profissional, relacionadas a, por exemplo, informação que você pode dar relacionada ao paciente, que você não pode. Very good. Okay, I think we cover most of the questions.
Just gonna take a quick check. Creo que cubrimos casi todas las preguntas. Então, David acredita que cobriu a maioria das perguntas que foram feitas. Okay, I think that's pretty much it. Enough. Thank you very much. I think that people appreciate having had an opportunity. Anything else that you want to say before we go? No, Nav, muito I obrigada appreciate everybody's time and pelo I know it's conhecimento que você hard because compartilhou. it's really, I believe that everybody can do it. I want everybody to know that Enough Como a Nav sabe, ela reconhece que é um teste difícil, mas possível que todos vocês façam. Sim. A Nav acredita, sim, que todo mundo pode fazer, passar. Quiero que sepan que Anav está a punto de dar a luz, pero nos dio la oportunidad de tenerla aquí esta noche, a que charlaran con ustedes. A Nav está prestes a ir à TVB, mas mesmo assim nos deu a oportunidade de estar compartilhando sua experiência hoje aqui conosco. E no futuro, quem sabe, compartilhar a sua experiência como paciente, considerando que ela está prestes a ter neném. As a delivering mom in the United States. Oh boy. Okay. Somebody raise their hand. Luby, adelante. Luby. Hola, buenas noches. Mire, yo quería preguntarle acerca de si ella me podía comentar cómo es una rutina diaria del trabajo de una enfermera en la sala de hospitalización. ¿Qué es lo que hace más o menos durante sus horas de trabajo? Muy bien. A Luby aqui quer saber pouco sobre se a Nav pode compartilhar pouco da sua experiência, da sua rotina diária num plantão, por exemplo. So every unit's a little bit different. I'm happy to share my own personal slowdown. Every unit is a little bit different depending on the kind of unit. I work in, even though it's with neonates, in an intensive care unit. So the flow of the day is one that's, I think, fairly similar to some other intensive care units. I get to work. We get report from the nurse that came before. We go through a very long report on the unit that I work on. So we cover all systems, family history, everything like that. And I'll translate from there. I'm sorry. Otherwise it's going to get too long. Anav obviamente trabaja en una unidad de... Então, como a Nav estava falando, aqui baseado na experiência dela, como ela trabalha na unidade de terapia intensiva neonatal, assim, quando ela chega na unidade, ela vai, aquela primeira parte do dia é receber, né, o plantão do enfermeiro que estava anteriormente. Então, esse reporte ele é bem completo, informações sobre todos os sistemas do paciente são fornecidas, e, por exemplo, também é incluído nisso história familiar. For me in an ICU, we usually have, depending on the what? The complex, well, it's not really acuity. Depending on the acuity of the patient, usually between 2 to 3 on a day that we're really E aí, short. dependendo da complexidade do paciente, ela pode ficar aí com 2 ou 3 pacientes. Se você tem paciente extremamente instável, então vai ser um paciente para um enfermeiro. Las asignaciones son de 2, a veces de 3 pacientes, esas son las cargas laborales normales. Si la unidad está un poco corta de personal, a veces, dependiendo de la complejidad de los pacientes, por un tiempo temporal cogen un cuarto paciente. Si obviamente cualquier paciente que está inestable es 1 a 1, una enfermera a un paciente. After report, you go and you touch base with all of the patients.
You make sure to, my patients are little, but even in an adult ICU, you go and you introduce yourself, you check on the patient, make sure that they're stable in that moment. Então, uma vez que você recebe aí todas as informações do enfermeiro que estava antes de você, né? Tem ali aquela passagem do plantão. No caso de uma unidade de adulto, você vai se apresentar aos seus pacientes. No caso de Ana, como ela trabalha com paciente neonatal, então ela não tem como fazer essa apresentação. Mas no caso de um adulto, você se apresenta ao seu paciente e avalia se seu paciente, se ele está estável naquele momento, se não. Geralmente você faz essa avaliação, né? Quando você vai se apresentar, com aquele profissional que você vai delegar os cuidados naquele dia. And then after that, you have certain assignments and tasks due at a specific time, certain assessments due at a specific time. You sort of start that cycle. In most units, you do like a proper full assessment with your first full visit with that patient. You check all of the systems. We call it a head to toe here in the United States, making sure that it's specific to that. Al comienzo de los turnos, normalmente arrancas Então, no haciendo começo aí dos plantões, né? Você faz uma avaliação completa do paciente, faz aquela avaliação cefalocaudal, tentando avaliar o que está acontecendo com o paciente. Mas existem avaliações que se fazem com uma certa rotina, por exemplo, a cada hora, a cada meia hora. Então, depende aí da condição clínica do seu paciente. que estás entregando, el número de medicaciones, etcétera, etcétera. Sometime usually within my first 3 hours of work, I like to make a plan for the rest of my shift. I make sure I know what medications for each patient are due at every time, when they need to get food, if there are certain tasks that need to occur, and I look at my whole night and plan it out for all of my patients. Normalmente durante las primeras 2 a 3 horas, ella formulaba el plan completo de trabajo durante su turno para sus pacientes, para tener su plan completamente armado de medicaciones, alimentaciones, cuando hace las diferentes evaluaciones, no, cambios que hay que Então, aqui a Ana fala, né, da questão das suas 12 horas de trabalho, então você tem que se organizar para fornecer todos os cuidados dentro daquelas horas programadas. In nursing, sometimes patients deteriorate, there are complications that occur, problems arise, changes your plan, but I think for the most part, that's how many go on a good night. Everything goes to plan, everything gets done, everybody stays stable, if not improves. And then I pass it, I work night shift. So I get in at 7 p.m. and at 7 a.m., the next shift of nurse comes in. I give them the same long report. And then I check out and I go home. Yeah. So, obviamente, si todo está bien, los pacientes están estables o están progresando, todo sale de acuerdo con el plan. Então, obviamente, se o paciente está estável, está progredindo bem, as coisas estão indo bem, ou quando as coisas não estão indo bem, você tem que mudar o plano de cuidados. Então, se tudo está bem, no final do seu turno, você faz a mesma coisa. Você entrega seus pacientes, a enfermeira que está chegando. No caso de Ana, como ela trabalha à noite, então de 7 da noite às 7 da manhã, então ela repassa aí o report dela para a enfermeira que está chegando pela manhã. No caso dela, ela trabalha três plantões noturnos por semana. For 12 hours a day, yeah. Uno de 12 horas es tiempo completo. Okay. Lu, espero que eso te haya
una idea general. Sí, 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 me gustó mucho. Quería saber porque lo que pasa es que en ciertos lugares, por ejemplo, acá en Ecuador, a veces a uno le dan hasta 12 pacientes. Ou se é intensivo, são A Lupe 100. está compartilhando aqui a experiência dela, por exemplo. Ela gostaria de saber mais ou menos como é, porque, por exemplo, na experiência dela no Equador, ela fica com, às vezes, mais de 10 pacientes. Se não há camilleiro, te toca jalar camilla, se não há esto, o sea, te toca arreglar todo. I mean, I will say that I work in an ICU, so ICUs tend to have a lower patient to nurse ratio. If you work on like a med surg unit, their Yes, patients are like 4 to 5. En la, Yeah. No caso de Ana, como ela trabalha numa UTI NEO, então ela tende a ter menos pacientes do que, por exemplo, o enfermeiro de uma unidade médico-cirúrgica. Aún en los casos agudos, de vez en cuando cogen un tercer paciente en las unidades médico de medicina y cirugía. Las asignaciones solamente son unos 5 pacientes, dependiendo, en algunas áreas a veces son solamente 4, en algunas situaciones son a veces 6, normalmente esas son las Então, cargas aí, laborales. dependendo do paciente, por exemplo, na clínica médico-cirúrgica, o enfermeiro pode estar ali com 5 pacientes ou 4 pacientes, em algumas situações até 6 pacientes, então depende muito aí da unidade. Mas não 12 ou 15. No tiene las mismas responsabilidades que los asistentes de enfermería en Latinoamérica. They are certified nurse assistants in the United States, but they don't have anywhere the kind of responsibilities that sometimes they have in South America. They have very limited scope of care. They can get- Activities of daily living, we call them, that's what they're focused most. You can delegate some of your tasks to them. Se dedican más que todo a las actividades de la vida cotidiana, algunos signos vitales a veces toman, algunas cosas básicas, pero la mayoría de la parte clínica es exclusivamente. No caso dos assistentes de enfermagem, eles têm atividades bem básicas, né? As atividades mais complexas, elas são do enfermeiro mesmo. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram hoje aqui. Estejam ligados que estaremos anunciando aí o próximo webinar. Obrigada a vocês que vieram hoje. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Revisando en los próximos días nuestro próximo seminario. Les agradecemos mucho su presencia. Thank you, Ana. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Nav. Thank you, everyone, for Obrigada, Kidia. E obrigada aí a todos vocês por estarem aqui conosco. Tenham uma ótima noite.